Meu nome é Raimundo. Tenho 58 anos e carrego nas mãos os calos de uma vida inteira de luta. Nasci e cresci no sertão do Piauí, num vilarejo pequeno onde a terra era seca, o sol era quente demais e a comida nunca dava para sobrar. Mas mesmo assim, minha mãe sempre dizia que a gente era rico, não de dinheiro, mas de caráter. E foi com isso que eu fui crescendo. Trabalhei desde cedo. Comecei ajudando na roça, depois fui vaqueiro, depois comecei a criar uns bodes. Vivia disso. Duro, mas digno. Quando a vida apertava, eu não reclamava. Rezava e continuava. Nunca tive luxo. Na verdade, nem sabia o que era isso. Mas tive o que importa: saúde, força e a certeza de que tudo que conquistei foi com suor. Durante muitos anos, eu só sonhava. Via as coisas pela televisão e dizia: quem sabe um dia, né? Um carro novo, por exemplo, era coisa de outro mundo. Eu já tinha tido uns carrinhos velhos, daqueles que a gente empurra mais do que dirige. Mas carro de verdade, novo, com cheiro de novo, com banco que não tá rasgado, com ar-condicionado funcionando. Nunca. Mas a vida é danada de surpreender a gente. Faz uns 3 anos, meu neto me ensinou a gravar vídeos com o celular. Comecei a mostrar minha criação de bode, a ensinar o povo como cuidar dos bichos, como plantar palma, como curar ferida de animal. De repente, os vídeos começaram a circular. Gente do Brasil inteiro me seguia. Vieram os convites, as vendas, até um moço lá de São Paulo quis fazer parceria para vender ração. Aceitei. E, de grão em grão, a conta foi enchendo. Demorei a acreditar que aquilo tudo estava acontecendo comigo. Ainda hoje, quando olho o extrato, fico meio sem entender. Mas agradeço. Todo dia. E foi aí que eu pensei: tá na hora de realizar um sonho antigo. Não era por vaidade. Era por merecimento. Eu queria comprar meu primeiro carro novo. Não um carro qualquer, não. Um que me fizesse lembrar da minha luta toda vez que eu segurasse o volante. Pesquisei, vi os modelos, pedi a ajuda do meu neto. Escolhi um modelo bonito, azul escuro, que tinha visto numa propaganda. Tava decidido. Ia comprar. E pagar à vista. Na sexta-feira passada, vesti minha melhor roupa, que, para ser sincero, era a mesma de sempre. Camisa de botão clara, já meio desbotada, calça de brim gasta, sandália de couro e meu velho chapéu de palha. Eu não ia me fantasiar para parecer outra pessoa. Eu ia como eu sou. Do meu jeito. Cheguei na loja de carros logo depois do almoço. Era grande, bonita, com vidro para todo lado e música tocando baixinho. Tinha uns 5 ou 6 vendedores andando de um lado para o outro, conversando entre si, mexendo no celular. Assim que entrei, percebi o que ninguém precisou dizer em voz alta: eu não era bem-vindo ali. Os olhares vieram rápido. Um deles me encarou da cabeça aos pés, depois olhou pro colega e soltou uma risadinha abafada. Outro passou por mim e nem disfarçou o desprezo. Foi como se eu fosse um intruso, alguém que entrou no lugar errado. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Eu tinha dinheiro no bolso. Dinheiro suado, honesto. Queria apenas comprar um carro. Mas, por causa da minha aparência, da minha roupa, da minha pele queimada de sol, eles acharam que eu era um problema. Aproximei-me de um dos veículos e toquei a lataria. Era ele. O modelo que eu tinha escolhido. Azul escuro, bonito, parecia uma nave. Senti até um arrepio. E aí, veio um dos vendedores. O senhor pode só olhar por fora, tá bom? Esse modelo tá reservado, disse ele, num tom seco, como se estivesse me fazendo um favor por não me expulsar dali. Eu olhei para ele. Jovem, bem vestido, perfume forte. Tinha no rosto aquele ar de superioridade que o dinheiro fácil dá para alguns. Quis responder, mas me contive. Só tô olhando, moço. Não tô estragando nada não. Falei, tentando manter a calma. Ele deu de ombros e saiu andando. Ninguém mais veio falar comigo. Fiquei ali mais um tempo, tentando não deixar a raiva subir, mas era difícil. O povo cochichava, me ignorava, fingia que eu não existia. Era como se eu tivesse voltado no tempo, para aquele menino pobre que ninguém queria por perto. E foi nesse momento que vi ela. Uma moça simples,
uniforme azul, balde e pano na mão. Limpava o chão perto da recepção. Me olhou, sorriu. Um sorriso sincero, desses que a gente sente de verdade. Boa tarde, senhor. Quero um copo d'água. Quero sim, minha filha. Obrigado, respondi, com a voz embargada. Ela me trouxe a água. Fiquei ali, sentado num banco do lado de fora da loja, tomando cada gole como se fosse a última coisa boa do dia. Aquela moça foi a única pessoa que me tratou como gente. E foi ali, naquele banco, com o coração apertado e o suor descendo pelo rosto, que eu tomei minha decisão. Amanhã eu volto. Mas vai ser diferente. Eles vão aprender que respeito não se mede por roupa, e que aparência não define ninguém. Mal sabiam eles quem era Raimundo. Aquela noite eu não dormi direito. A imagem daqueles olhares, das risadinhas abafadas, das costas viradas, tudo ainda rodava na minha cabeça. Eu me perguntava se estava certo em voltar lá. Pra quê? Raimundo, pra ser humilhado de novo, eu dizia pra mim mesmo. Mas toda vez que lembrava do jeito como fui tratado, algo dentro de mim ardia. Não era só raiva. Era tristeza. Era o peso de uma vida inteira de luta, sendo ignorada por causa de uma roupa. Por causa de um chapéu. Como se o valor de um homem estivesse no tecido da camisa, e não nas histórias que ele carrega no peito. Levantei cedo, antes mesmo do sol nascer. Fui até o curral, molhei o rosto com água do pote e fiquei um tempo em silêncio, só ouvindo o barulho dos bichos. Eu sempre fiz isso quando precisava pensar. E naquele silêncio, tomei minha decisão de novo, com ainda mais certeza. Eu ia voltar naquela loja. E não ia para comprar carro. Não. Ia para mostrar que dignidade não se compra, e nem se mede por aparência. Mas sabia que, se eu aparecesse lá igual no dia anterior, ia ser tratado do mesmo jeito. Então fiz diferente. Liguei pro meu neto, o João Pedro, e pedi que fosse comigo. Ele é um menino estudado, mora na capital, anda bem vestido, fala bonito. Falei para ele colocar a roupa mais chique que tivesse. A mais cara. Ele até estranhou, perguntou o motivo. Eu só disse: hoje tu vai aprender uma coisa que e nem a faculdade ensina. No caminho, fui explicando tudo o que tinha acontecido. O João Pedro ficou revoltado. Disse que queria gravar, expor os vendedores, fazer escândalo. Mas eu pedi calma. A gente não ganha nada com grito. A maior resposta é o silêncio de quem se arrepende tarde demais. Chegamos na loja quase no mesmo horário do dia anterior. Só que dessa vez, eu fiquei do lado de fora. Quem entrou foi o João Pedro. Com roupa social, sapato brilhando e relógio que eu nem sabia que ele tinha. Bastou ele dar 2 passos dentro da loja, e pronto. Virou atração. Os mesmos vendedores que me ignoraram, agora quase se atropelavam para atendê-lo. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Disse o rapaz de gravata, o mesmo que me expulsou do carro azul. João Pedro fingiu que não sabia de nada. Disse que queria ver o modelo azul escuro, o que estava no salão. Os vendedores começaram a falar dos opcionais, das promoções, do design moderno. Era outro tratamento, outro mundo, outro valor. Enquanto isso, eu entrei, de mansinho, como quem não quer nada. Fiquei lá no fundo, observando. Ninguém me viu. Ou melhor, ninguém quis me ver. Foi aí que João Pedro disse que ia comprar o carro. À vista. A conversa parou na hora. O senhor quer financiar parte. Temos ótimas condições, um deles disse, já abrindo o sorriso maior do dia. Não, não. Vai ser no dinheiro mesmo. Pix. O vendedor arregalou os olhos. Mas, o senhor já tem certeza? Tenho. E quem vai fazer o pagamento é meu avô. Tá ali atrás. Todos viraram ao mesmo tempo. Os rostos que antes carregavam risos debochados agora estavam duros, pálidos. Me olharam como se estivessem vendo um fantasma. Caminhei devagar, com a cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um. E falei: agora vocês querem me ver, né? O silêncio foi pesado. Tão pesado que dava para ouvir o barulho do ar-condicionado. O rapaz da gravata tentou se aproximar, com um sorriso falso no rosto. Seu Raimundo, né? Me desculpe se ontem houve algum mal-entendido.
Não teve mal-entendido. Não. O que houve foi julgamento, preconceito, desrespeito. Ele ficou quieto. Ontem eu entrei aqui como homem simples, querendo realizar um sonho. Fui ignorado, tratado como se não fosse ninguém. E hoje, só porque meu neto tá bem vestido, vocês tratam ele como rei. A gente não sabia quem o senhor era. E isso é o problema. Se soubessem, teriam me tratado bem. Mas o certo era me respeitar mesmo sem saber. Porque ninguém precisa ser alguém para merecer respeito. Basta ser gente. Dei uma pausa. Os olhos do rapaz estavam marejados. Não sei se era vergonha ou medo de perder o emprego. Mas naquele momento, isso não me importava. Olhei ao redor e vi a moça da limpeza, de novo, com o balde e o pano nas mãos. Me olhava em silêncio, mas com os olhos cheios de emoção. Aquela moça ali foi a única que me tratou como ser humano. Me ofereceu água. Me deu um sorriso. E nem sabia que eu tinha dinheiro no bolso. Ela abaixou a cabeça, tímida. E eu continuei. Eu vou comprar esse carro. Sim. Mas não é por vocês. É por mim. Para provar para mim mesmo que eu venci. E depois disso, não quero mais pisar aqui. E espero que vocês aprendam a lição. Porque da próxima vez, o homem simples que entrar aqui pode não ter um centavo no bolso, mas vai valer mais do que todos vocês juntos. Fiz o pagamento. Saí com o carro. Mas antes de ir embora, parei ao lado da moça da limpeza e entreguei a ela um envelope. Dentro, um valor que talvez pagasse os próximos meses de aluguel dela. Ela chorou. Me abraçou. E eu só disse: gente boa tem que ser reconhecida. Obrigado por me tratar como um igual. Enquanto dirigia de volta para o sítio, com o João Pedro ao meu lado e o vento batendo no rosto, eu senti uma paz diferente. Não era só pelo carro. Era por saber que, naquele dia, eu não deixei calado o que o mundo inteiro sempre quis que eu engolisse: o preconceito, a arrogância, o julgamento. E, mais do que isso, eu tinha feito alguém que merecia ser vista, ser lembrada. Os primeiros quilômetros ao volante daquele carro novo foram mais do que uma conquista. Foram libertação. Eu não estava apenas dirigindo. Eu estava levando comigo uma vida inteira de humilhações caladas, de lutas invisíveis, de vitórias que ninguém nunca quis ver. Só que agora, ninguém podia ignorar. A estrada era minha. João Pedro olhava para mim com um brilho diferente no olhar. Ele sempre teve orgulho de mim, eu sei. Mas naquele dia, ele viu algo que a juventude nem sempre enxerga: que a maior força de um homem não está nos músculos nem no dinheiro, mas na calma de quem aprendeu a sobreviver onde muitos desistiriam. Chegamos no sítio quase ao anoitecer. O céu estava laranja, o cheiro da terra molhada tomava o ar. Tinha chovido leve mais cedo, e os bichos vinham chegando devagar pro curral. Estacionei o carro do lado do antigo galpão de ferramentas, onde guardo tudo desde que era menino. Fiquei uns minutos parado, olhando para aquele cenário. Vô, disse João Pedro, saindo do carro, o senhor é grande. Maior do que qualquer diploma. Maior do que qualquer carro. Eu só sou um homem, meu filho. Mas sou um homem em paz. E isso, ninguém me tira. Jantamos juntos. Um arroz fresquinho, feijão de corda, carne de sol acebolada, feita por mim mesmo. Depois, João Pedro foi embora, prometendo voltar no fim de semana. Fiquei ali na varanda, sozinho, com um copo de café na mão e o coração cheio de lembrança. Foi quando recebi a ligação. Seu Raimundo, ele mesmo. Aqui é Mariana, da loja de veículos. Lembra de mim? Claro que eu lembrava. Era a moça da limpeza. A única que me tratou como gente. Claro que lembro. Minha filha. Como tá? Bem, eu liguei só para agradecer. O senhor me ajudou mais do que imagina. O dinheiro que deixou salvou meu mês. Eu ia ser despejada semana que vem. Ninguém sabia. Mas o senhor enxergou. Eu só devolvi o que recebi, Mariana. Gentileza merece retorno. Eu chorei tanto aquele dia, seu Raimundo. E hoje, fui chamada pelo gerente. Ele viu tudo pelas câmeras. E sabe o que aconteceu? O quê? Fui promovida. Vou começar no atendimento. Vão me treinar para ser vendedora. Sorri. Senti um nó na garganta. Você merece, minha filha.
Que bom que alguém te enxergou de verdade. Mas tem mais. Um dos vendedores foi demitido. Aquele da gravata. O mundo gira, Mariana. Às vezes devagar, mas gira. Só que o que importa mesmo é a semente que a gente planta. E você plantou bondade, mesmo num lugar seco. Desliguei o telefone com os olhos marejados. E naquele instante, entendi. A maior virada não foi o carro. Foi mostrar para alguém que ela tinha valor. Que ela podia mais. Que respeito não devia ser luxo. Na semana seguinte, recebi uma encomenda no sítio. Uma caixa pequena, vinda da loja. Dentro dela, uma chave de carro dourada, de brinquedo. E um bilhete. Seu Raimundo, essa chave é simbólica. Mas a verdadeira, o Senhor já carrega. A de abrir portas que a vida tentou manter fechadas. Obrigada por me ensinar isso. Mariana. Fiquei ali, olhando aquela chave de plástico, como se fosse ouro. Porque, para mim, era. Às vezes, a gente acha que a vida é só aquilo que nossos olhos alcançam. A estrada, o curral, a feira de sábado, a vizinhança. Mas a verdade é que os nossos atos, eles vão mais longe do que a gente imagina. Foi isso que aprendi nos dias que vieram depois daquele episódio na loja. Depois da conversa com Mariana e do presente simbólico que ela me enviou, voltei à minha rotina no sítio. Acordava cedo, como sempre, dava comida aos bichos, limpava o chiqueiro, mexia nas plantações. O carro novo ficou guardado na garagem improvisada que fiz com o João Pedro, e mesmo com toda a emoção que ele me trouxe, eu usava pouco. Preferia continuar indo à cidade de moto ou no carro velho. Velhos hábitos demoram a largar a gente. Foi numa terça-feira quente, de céu limpo e vento seco, que tudo começou a mudar. Tava voltando da roça quando vi o João Pedro chegar esbaforido, com o celular na mão. Vô, o senhor não vai acreditar. Aconteceu alguma coisa. A história do senhor viralizou. O quê? A Mariana contou tudo nas redes sociais dela. Postou a gravação da câmera da loja, a conversa com os vendedores, o bilhete da chave de brinquedo. Tudo. E mais. Escreveu um texto contando quem o senhor é, o que viveu, como foi tratado e como reagiu. Meu Deus! Vô, tem mais de 5 milhões de visualizações. Em 2 dias. Eu não sabia bem o que dizer. Sentei na cadeira de palha, peguei o chapéu da cabeça e fiquei só olhando pro chão. A cabeça girando. E tão me procurando. Todo mundo. Tem jornalista, influenciador, programa de televisão. Querem entrevista, querem saber onde o senhor mora, querem vir aqui no sítio. Teve até uma marca de carro que comentou e disse que queria fazer uma campanha com o senhor. Uma campanha. Mas eu não sou artista. Justamente. É por isso que eles querem. Porque o senhor é real. Respirei fundo. A ideia de expor minha vida me assustava. Nunca fui de aparecer. Me sentia estranho com câmeras, com luz, com perguntas ensaiadas. Mas ao mesmo tempo, aquilo tudo tinha um propósito. Se a história tocou tanta gente assim, talvez fosse hora de dar voz ao que tantas pessoas vivem caladas. Na semana seguinte, o sítio virou cenário de gravação. Gente com câmera, microfone, drone. Meus cachorros ficaram doidos, os bodes correram para dentro do cercado, e eu fiquei lá no meio, meio perdido e meio emocionado. A primeira entrevista foi difícil. Minha voz tremia, mas falei do jeito que sempre falei, com simplicidade. Contei da minha infância, da fome, da água de cacimba, da primeira sandália que só tive com 12 anos. Falei do meu pai, que morreu cedo, e da minha mãe, que criou 4 filhos sozinha. Contei da luta na roça, das feiras, das noites dormindo no chão. E claro, falei do dia na loja, dos olhares tortos, da moça que me ofereceu água, do neto que fingiu ser rico para ensinar uma lição. A equipe foi embora com os olhos marejados. E antes de sair, um deles me abraçou forte e disse: "O senhor mudou minha forma de ver o mundo." Depois disso, não parou mais. Recebi convite para participar de uma roda de conversa com jovens empreendedores. Fui homenageado numa feira de agropecuária em Teresina. Ganhei um prêmio simbólico de superação de um projeto social. Teve até um documentário gravado com o título Raimundo, o valor que não se vê. Mas sabe o que mais me emocionou?
Foram as cartas. Começaram a chegar cartas de tudo quanto é canto do Brasil. Crianças desenhando bodes e escrevendo: Seu Raimundo, eu quero ser forte como o senhor. Senhores e senhoras dizendo que se viram na minha história, que choraram ao me ouvir. Mães solteiras, pedreiros, empregadas domésticas, agricultores, até motoristas de aplicativo. Todos dizendo a mesma coisa: obrigado por mostrar que a gente vale, mesmo quando o mundo não enxerga. Guardei todas, em caixas, bem organizadas. Às vezes pego algumas à noite, quando o silêncio chega mais forte, e leio em voz alta. Cada palavra é uma semente que brotou da minha dor. Mariana, a moça da limpeza, virou minha amiga. Nos falamos sempre. Ela agora trabalha numa nova concessionária, mas como vendedora de verdade. Não de sorriso ensaiado, mas de alma aberta. Disse que cada cliente que atende lembra da história que viveu comigo, e que agora respeita cada pessoa como se fosse alguém da própria família. O Senhor me ensinou mais que qualquer manual de vendas. Ela disse um dia, ao telefone. E João Pedro? Ah, esse virou o meu braço direito. Criou uma página online chamada Raízes Fortes, onde conta histórias de superação de pessoas comuns. Gente que venceu o abandono, o preconceito, a fome, a solidão. Gente invisível aos olhos do mundo, mas gigante por dentro. Tudo começou com o Senhor. Vô, ele me disse, com lágrimas nos olhos. O Senhor me mostrou o tipo de homem que eu quero ser. E foi aí que eu entendi, de verdade, o que estava acontecendo. Aquela história não era mais só a minha. Era de todo mundo que já foi ignorado por ser simples. Era de cada rosto queimado de sol, que já foi confundido com fraqueza. De cada mulher que foi chamada de só faxineira. De cada velho que foi tratado como peso. Era a história dos esquecidos. E eu só fui o canal por onde ela encontrou voz. Certo dia, num evento de premiação em Recife, me deram um microfone e pediram para que eu dissesse uma última frase que representasse tudo. A plateia, em silêncio. Os holofotes em cima de mim. E eu, de camisa xadrez, calça jeans e o velho chapéu de palha. Respirei fundo. E falei: respeite quem parece pequeno. Porque às vezes, é nessa gente que mora a maior grandeza. Aplausos. Gente chorando. Gente abraçada. Eu nem sabia como reagir. Só agradeci a Deus por ter me sustentado nos dias em que ninguém me via. Porque agora, o mundo via. Mas o mais importante, eu também me via. Algumas voltas da vida não estão no mapa. Elas são traçadas no coração. E um dia, sem aviso, você percebe que está no mesmo lugar, mas agora, com outra alma. Fazia quase 3 meses que eu tinha pisado naquela loja de carros pela primeira vez. Na época, fui tratado como um nada. Um velho de roupa suada, mão calejada, sotaque do mato e um jeito de andar devagar. Lembro dos sorrisos falsos, dos olhares enviesados, das risadinhas abafadas. Aquilo doeu. Mas mais do que isso, marcou. Agora, eu estava voltando. Mas não para comprar. Não para provar nada. Eu estava voltando para fechar um ciclo. O convite veio do novo gerente, um rapaz jovem, chamado Marcelo. Ele assumiu o cargo depois da repercussão da minha história. Disse que queria transformar a loja, mudar a mentalidade, ensinar a equipe sobre respeito, empatia e humanidade. Seu Raimundo, a gente errou feio com o senhor. Mas o que mais me dói é saber que isso não foi uma exceção. Foi rotina. A sua história foi a primeira a vazar. Mas quantos outros saíram daqui feridos em silêncio? Eu aceitei o convite. Mas impus uma condição. Eu volto. Mas quero olhar no olho de cada um. Não para julgar, mas para ensinar. Na manhã marcada, fui com João Pedro. Dessa vez, entrei com a cabeça erguida, o coração tranquilo e o mesmo chapéu de palha na cabeça. Não precisava de terno, nem de discurso pronto. Eu tinha verdade. E isso bastava. Fui recebido com aplausos. Mariana estava lá, com um sorriso cheio de vida. Hoje, ela usava um crachá escrito consultora sênior e falava com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Ela correu e me abraçou forte, como quem reencontra um parente querido. O senhor não imagina o quanto isso aqui mudou depois que o senhor passou. Eu imagino sim.
minha filha. Porque quando uma alma se levanta, muitas outras criam coragem de levantar também. O gerente me levou até a frente da loja, onde arrumaram algumas cadeiras, água e um microfone. Não era um evento formal. Era mais como uma roda de conversa. Só que aquela roda carregava culpas, feridas e esperança. Falei com calma, como se estivesse sentado na varanda do meu sítio, olhando o céu. Eu não vim aqui pedir desculpa, porque não fui eu que errei. Mas vim aqui oferecer perdão. Não porque sou santo, mas porque carregar mágoa pesa. E eu já carreguei peso demais nessa vida. Falei de novo sobre o valor das pessoas, sobre como a gente julga pelos olhos e esquece de ouvir o coração. Disse que ninguém é pequeno demais para merecer respeito, e que às vezes é a mão mais suja de terra que tem a maior pureza. Alguns funcionários choraram. Um dos vendedores, o que tinha zombado de mim naquele dia, pediu para falar. Com voz embargada, disse: Seu Raimundo, eu fui arrogante. Cresci num mundo onde ensinaram que aparência é tudo. Que cliente bom é o que chega com ouro no pulso e roupa cara. Mas o Senhor me mostrou que caráter não veste etiqueta. Eu errei, mas aprendi. E agradeço por isso. Levantei, fui até ele e apertei sua mão com força. Nos olhos dele, não vi vaidade. Vi arrependimento sincero. E isso vale mais que qualquer pedido formal. Naquele dia, a loja parou. Mas não por um escândalo, nem por uma promoção relâmpago. Parou para ouvir. Parou para sentir. Parou para mudar. Antes de ir embora, o gerente me entregou uma placa simples, de madeira. Nela, estava escrito: Área de respeito. Aqui, ninguém será medido pela aparência. Ao lado, um retrato meu. Chapéu de palha, rosto marcado pelo tempo e um leve sorriso. Aquela placa seria pendurada na entrada da loja. E embaixo dela, uma frase. Aqui, todo mundo tem valor. Porque aprendemos com Raimundo. Voltei pro sítio mais leve, mais inteiro. Fechei um ciclo. Curei uma ferida. Na varanda, ao entardecer, sentei com João Pedro. Ele olhou para mim com olhos brilhando. Vô, o senhor virou lenda. Lenda nada, meu filho. Eu só fui eu mesmo. E isso, às vezes, é mais que suficiente. Ele riu. E eu também. A vida, afinal, nunca foi sobre carro, fama ou internet. Sempre foi sobre ser raiz, ser justo, ser humano. E naquele fim de tarde, com o som dos grilos ao fundo e a brisa batendo no rosto, eu soube. A minha história pode ter emocionado muita gente. Mas quem mais ganhou com tudo isso, fui eu mesmo. Porque eu descobri que a dignidade, quando cultivada em silêncio, um dia, ecoa alto. E assim termina a jornada de seu Raimundo. Não como um herói de capa, mas como um homem comum que, com seu jeito simples, transformou o mundo ao seu redor. Sem gritar, sem exigir, apenas sendo. Raimundo, o homem que ensinou o Brasil a respeitar.